pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou falar sobre itens do hobby que facilitam com que você enxergue miniaturas. E eu também vou falar sobre um item que acabou mudando a minha pintura. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho/madrinha lá no site do padrim.com.br/pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo para você. Vamos começar então falando sobre o problema que é resolvido por esses itens, que é quando a gente tem uma miniatura que é muito pequenininha e a gente não consegue enxergar os detalhes ali que estão na miniatura. Às vezes pode ser um Warhammer ou pode ser uma miniatura de board game bem pequena, na escala de 32 ou 35 milímetros, que você não consegue enxergar certos detalhes e você precisa de que algo amplie isso para que você tenha alguma facilidade de pintura. Então, quando você procura a respeito disso, o que normalmente a gente encontra são lupas de aumento para pintura de miniatura. E existem basicamente três tipos que eu encontrei na internet, que são umas que são de solda, que ela vem até com umas garrinhas para segurar, a foto é essa que tá mostrando aí. Aquelas que são feitas de cabeça, que você coloca elas e ela vem como se fosse um óculos na sua frente, como essa que tá sendo mostrada aí agora. E por último, as lupas de maquiagem ou dentista, que são essas aí redondas, que geralmente elas vêm com um braço articulado e uma luz de LED para ajudar a iluminar. Então a primeira que eu acabei comprando foi essa aí de solda, que tá mostrando aí do lado. E o problema dela é o seguinte: primeiro que a lupa que vem é muito pequena. Essas garrinhas que vem junto pra ajudar a segurar, como elas são feitas pra solda, elas são feitas pra solda de chip. Então acho que pra segurar chip ela é muito útil. Pra miniatura nem sempre vai dar pra usar essas garrinhas aí, porque elas são muito fortes e elas podem danificar a miniatura se ela tiver numa parte pintada, né? A menos que você segure ali num pedaço da miniatura, tipo a base, que não importa tanto e você vai repintar depois no final. Mas o problema dessa lupa é que eu achei ela é muito pequena, né, essa lupa, e pelo fato dela ser muito pequena, há muita distorção e é muito fácil você perder o foco nessa miniatura. Então você tem que trabalhar com a lupa do jeito que ela vem. Basicamente não dá pra você trabalhar direito com ela, porque você vai ter que deixar ela apoiada na mesa, e a lupa aqui, a miniatura meio que vindo desse ângulo assim, e ficar tentando achar ali onde é a distância focal, que você tenha nitidez o suficiente pra enxergar. Eu sinceramente não gostei. Para esse fim não é bom para você pintar a miniatura, não achei legal, porque a lupa fica muito perto ali também. Se você for usar a garrinha para segurar, fica muito perto, né? E como essa lupa é pequena, você tem que às vezes colocar a miniatura um pouco mais perto para que ela fique nítida o suficiente. E não gostei, achei que não serve para pintura de miniaturas, então não recomendo essa. Na sequência eu comprei uma lupa de cabeça e eu cheguei a comprar duas marcas diferentes. Eu comprei uma que era mais simples, era basicamente um arquinho que você colocava aqui assim, né? E prendia, e a lupa vinha só meio que de um bastão aqui de cima. Eu não tenho mais ela, senão eu mostraria pra vocês. E aí você coloca a lente na sua frente. Essa eu achei especialmente ruim pelo seguinte motivo: você tem vários jogos de várias lentes, né? Você pode trocar, intercambiáveis ali, que você pode usar, umas que ampliam mais ou menos. Eu usei a que amplia mais sempre, porque enfim, senão fica muito pouco, não faz tanta diferença. Mas eu acho difícil você manter a noção de distância do pincel em relação à miniatura. Então quando você vai pintar alguma coisa, será que você tá num lugar, mas você tá em outro? E conforme você afasta o pincel, a imagem aumenta, e conforme você vai colando mais perto, diminui. Isso na nossa mente é muito contra-intuitivo, principalmente pra mim, porque aí você fica com a noção que o pincel, você tá indo pra trás e parece que ele tá indo pra frente, porque a imagem tá aumentando, né? Então você perde muito a noção. Eu acho muito difícil de usar também. E aí eu comprei uma que falei, bom, deve ser que essa aqui é muito vagabunda. Eu comprei uma melhor, que é essa outra aí que eu estou mostrando. Essa aí, como vocês estão vendo, ela é mais robusta, ela foi bem mais cara também. Ela vem ali com um acessório de LED que você ajuda para iluminar, assim, você pode olhar para aquela direção e aí o LED vai apontar para aquela direção também. Mas o funcionamento é mais ou menos o mesmo. A diferença é que essa eu consigo levantar ela como se fosse um visor de moto, né? E aí eu levanto e abaixo, isso é um pouco mais cômodo também, né? Ela tem mais regulagens pro tamanho da cabeça, ela prende um pouco melhor também. No geral ela é melhor. Só que ainda assim eu tive os mesmos problemas de perder a noção, né? Então aí no final das contas eu usei algumas vezes, mas eu não achei muito útil, tá? Eu também não achei que as mesmas lupas que aumentam mais,
eu achei que é pouca diferença. E no final das contas eu acabava não usando, assim. Eu falava, ah, é muito trambolho, tem que colocar o treco na minha cabeça. Tá certo que essa eu ainda tinha a flexibilidade de só levantar pra não ter que tirar tudo e voltar. Mas mesmo assim, no final das contas, eu tinha preguiça de usar e esse negócio da distância, de perder a noção da distância, era muito crítico pra mim. Então, eu também não gostei. Mas independente disso também, eu vejo muito gente utilizando essas lupas de cabeça e ela é totalmente usável, tá? Se você se acostumar com esse lance da distância, né? Eu acho que dá pra você trabalhar bem com ela, né? Você se acostumar com esse de ficar só mexendo o pincel mais no eixo X ali, sem mexer muito no eixo Z na profundidade, ficar mais parado, acho que você consegue. Só que eu acho ruim porque sua cabeça, às vezes, você involuntariamente vai um pouco pra frente ou pra trás, né? Então você tem que estar bem concentrado ali. Mas enfim, é uma coisa que é usável, tem muita gente que usa, tá? Eu não gosto particularmente, mas é usável, assim. Não é igual o item anterior que é com um completo lixo que não dá pra usar. Esse dá pra usar sim. Eu só particularmente não gosto. Então eu continuei a minha busca. E nessa busca eu acabei achando um outro item que é a lupa de maquiagem barra dentista. Eu falo maquiagem barra dentista porque o formato delas é igual, só que dizem que a de dentista ela é um pouco mais cara, mas a lupa tem uma qualidade um pouco melhor também. Não comprei porque ela é muito cara, né? Acabei comprando de maquiagem, mas no geral eu achei interessante. Ela vem com a luz de LED, ring de LED em volta de tudo ali, né? Ela vem com um braço que prende na mesa, aí não fica nada em você, fica tudo ali na mesa, você precisa prender na mesa, no caso ali, não dá pra usar sem ter a mesa. Não sei nem porque você pintaria sem uma mesa também, mas enfim. E eu acabei gostando, eu achei esse item bem interessante e bem usável. Então eu colocava ali, né? Ela ampliava bem. Eu não lembro quantas vezes a minha ampliava, acho que era 5 vezes? Eu preciso conferir. Vai estar aparecendo escrito aí do lado quantas vezes ela ampliava, porque eu vou fazer a pesquisa depois. Mas ela ajudava, mas eu ainda assim tinha um problema de, se eu mexesse muito a minha cabeça ou a miniatura enquanto eu tô pintando pra frente e pra trás, né, começava a criar distorções, né? Ela aumentava mais ou menos a miniatura, só que conforme você afasta muito da lente a miniatura, ela vai perdendo definição, e conforme você vai chegando mais perto, ela vai ampliando menos também. Então você tem que achar um balanço ali entre definição e a ampliação que você quer e a nitidez que você quer, que você consegue trabalhar. Mesmo assim, não foi um item que eu senti que era, pra mim era melhor esse item, tá, do que o óculos de cabeça. Porque, no óculos de cabeça, uma coisa que eu não falei, uma coisa muito importante aqui, pra quem usa óculos como eu, é uma merda dupla, porque é uma lente em cima de outra, né? Por isso que eu especialmente não gosto disso também, né? Eu não consigo usar sem óculos e com óculos é muito incômodo, porque aí o negócio que fica aqui fica em cima da haste do óculos, aí fica apertando, enfim, é muito desconfortável. Eu não gosto mesmo. Nada que fica na minha cara eu gosto, na verdade. Eu não gosto nem de fone que fecha assim, ó. Eu prefiro fones que vão dentro da sua orelha pra não ficar apertando a minha cabeça gigante. Voltando pra lupa de maquiagem, eu achei uma solução honesta. Eu achei dessas três a melhor, só que eu ainda assim tinha um pouco de problema com o lance da distância, né, de perder a noção do pincel ali. E a bem da verdade é que no final das contas, apesar de eu ter gostado mais, eu preferia colar minha cara na miniatura e tentar enxergar com o meu olho mesmo, quando eu precisava fazer uma coisa muito pequena, como desenhar olho ou coisa assim. Então, aí eu acabei usando essa miniatura mais pra checar a camada da impressão 3D, assim, sabe? Que é uma coisa mais que você olha ali e fala, beleza, legal, não precisa ampliar muito, eu não vou ficar parado muito tempo ali olhando, é uma coisa mais rápida. E tanto que eu acabei deixando ela próxima da minha impressora, no final das contas, né? E acabei abandonando o uso pra miniaturas. Mas, novamente, esse é um item que dá pra você usar pra pintura de miniaturas, sim. É um item usável assim como a lupa de cabeça. Mas foi só uma coisa que eu acabei não me adaptando novamente. Então eu resolvi aceitar que eu não ia achar nenhuma solução boa e eu falei, bom, beleza, conforme for ficando mais velho, então eu vou aumentando a escala e boa. Eu vou abandonando as escalas menores se eu começar a não enxergar, né? Ainda não tô tendo esse problema, né? Mas é uma coisa que pode acontecer no futuro, né? E eu falei, beleza, vou aceitar essa derrota aí da vida. Foi aí então que eu descobri um pintor muito bom japonês de miniaturas chamado Keigo Murakami, no qual o senhor Keigo Murakami, pra quem não conhece, procurem aí o nome dele, tá aparecendo escrito também, ele usava um microscópio pra pintar a miniatura. Quando eu olhei aquilo eu fiquei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu nunca tinha visto ninguém falar sobre microscópio em miniatura. E aí eu resolvi, falei,
Interessante. Eu vi ele fazendo live, né? Ele faz poucas lives, ele tem um canal no YouTube, é bem pequeno, e ele faz live aleatória, sempre de manhã, porque o de manhã do Japão é de noite aqui no Brasil, né? E aí eu olhei ele usando e falei, putz, esse cara tá usando, e ele pinta nível display, né? Um nível altíssimo, por sinal, porque ele é muito bom. Falei, putz, se esse cara usa pra display, é que o negócio é sério mesmo. E aí eu reparei que ele usava óculos também. Eu falei, putz, se ele consegue usar esse microscópio usando, sem ter que tirar o óculos dele, esse negócio acho que vai servir pra mim, né? Que ali tinha muita coisa que eu falei, putz, esse cara tem certa similaridade comigo ali. Eu acho que ele tinha um problema que eu tenho ainda e ele conseguiu resolver. Resolvi ir atrás do microscópio. Infelizmente o Keigo, ele não fala muito bem inglês. Um dia eu fiz uma pergunta pra ele numa live, só que ele não entendeu direito. Eu tava perguntando qual era o microscópio que ele tava usando. Não sei se eu também, meu inglês não foi fácil dele compreender, do jeito que eu escrevi não foi muito intuitivo pra ele, mas o fato é que eu tive que acabar procurando sozinho. Eu descobri que existem dois tipos basicamente de microscópio que você vai achar por aí na AliExpress, que são os de biologia e os de solda. Os de biologia, a diferença é que eles têm como se fosse uma mesa embaixo do microscópio, tem ele formato padrão, né, tradicional, de você colocar como se fosse um binóculo ali, né, e aí ele aponta pra baixo, onde vai estar o objeto em questão que você vai olhar. Só que a diferença do de biologia é que ele tem uma mesa mais elevada, que fica mais próxima da lente ali do microscópio, e que você consegue retroiluminar por baixo, porque imagino que quando você tá ampliando a nível de biológico pra ver, sei lá, às vezes gota de sangue ou gota de água, ou gota do que quer que seja pra você enxergar micro-organismos ali, você precisa de uma ampliação maior. E também esses microscópicos têm essa ampliação maior. Varia muito, pode ser de, sei lá, de 40 a 500 vezes, 400 vezes. É uma coisa muito, muito, muito elevada mesmo. Esses não servem pra gente. O que a gente tem que usar são os de solda, que aí eles não tem essa parte, né? Geralmente a parte de baixo é lisa, justamente pra você manusear ali e soldar pequenas placas, porque esses de solda são feitos para soldar placas de celular, que é muito comum hoje em dia, né? Ou alguma outra placa de computador, mas a de celular é o uso específico que a maioria das pessoas tem para esse tipo de microscópio, né? Geralmente assistência técnica de celular ou quem trabalha com eletrônica que vai ter um desses. Existem também entre esses vários modelos. Eu resolvi pegar um barato para testar, é esse que vocês estão vendo aí, tá? Ele me custou mais ou menos uns R$300, o valor exato tá aparecendo escrito aí também. E esse meu microscópio também vinha com uma luzinha de LED, né? Só que quando ele chegou aqui eu achei que dava pra você ligar ele na tomada, mas não, ele funcionava a pilha. Então uma coisa que eu fiz especificamente no meu aqui, que se você comprar não vai ter, eu fiz uma modificação nele, eu soldei uns fios por dentro ali e fiz uma entrada de fonte elétrica mesmo, que vai na tomada de 5 volts ali, aí eu plugo o pininho, né, eu tive que fazer umas modificações internas na parte eletrônica, mas é muito simples, é questão de você passar alguns fios ali, né, e soldar no conector e depois colar esse conector na lateral, como eu fiz ali, né, e eu resolvi, eu consegui aumentar pra socar 2 LEDs em vez de um só lá, eu comprei os LEDs depois separados, também dá pra comprar na AliExpress fácil, então o meu ilumina um pouquinho mais também, porque tem 2 lâmpadas ao invés de uma, e ele passa uma voltagem um pouquinho maior do que apenas 2 pilhas normal do tipo AA. E quando eu usei ele pela primeira vez, a minha experiência foi muito surpreendente. A primeira coisa que eu notei imediatamente é que eu não perdia mais a noção de distância do pincel. Eu conseguia manusear ali sem perder essa noção, porque o que acontece nessa lupa quando você afasta a miniatura, ela tem uma distância focal muito específica, assim como uma lente de câmera. Então se você sai para frente ou para trás dessa distância, ela vai ficando imediatamente borrada. Mas ela não amplia mais ou menos se você estiver mexendo para frente ou para trás. Ela só vai sair do foco ou entrar. Isso resolveu de uma vez por todas esse problema que eu tinha em todas as opções que eu vi até agora. Então no microscópio foi resolvido. E também toda a área de visão, que é como se fosse um binóculo a área de visão, né? Porque você coloca os seus 2 olhos ali e aí forma como se fosse um campo de visão de um binóculo ali. E todo o campo de visão que você consegue enxergar tem a mesma nitidez, não tem nenhum problema de distorção conforme você vai indo para as laterais da lente ali, né? Isso eu achei que foi uma coisa muito boa, apesar de ser um campo de visão reduzido, tudo que tá ali eu posso contar como nítido. Se eu colocar a miniatura inteira, encaixar lá dentro do campo, todas as partes que eu vou querer ali, um rosto inteiro, eu consigo contar com tudo ali e mexer no meu pincel sem perder a noção exatamente onde eu quero. Então foi uma coisa que pra mim foi uma experiência muito boa e me surpreendeu demais. E além disso também a ampliação é infinitamente maior
maior, você consegue enxergar um olho gigantesco na sua frente, né? Então fica muito mais fácil você brincar com essas escalas menores. Então a primeira coisa que eu testei logo que eu percebi isso, que eu falei, putz, aqui vai dar jogo, foi tentar pintar olho em diferentes escalas. Então eu peguei uma 35mm para testar, uma cabecinha de Warhammer. Eu fiz uma um pouquinho maior de 55mm depois, e depois eu pintei um busto. Aí você deve estar se perguntando, por que você vai pintar um busto, né? Já que dá pra ver o olho normal ali. Só que a diferença é que você consegue trabalhar detalhes minúsculos dentro do olho, porque você tem agora essa capacidade de ampliação maior. Então no busto que eu fiz daquela moça de cabelo rosa que tá aparecendo na foto aí do lado, eu já usei o microscópio pra pintar o olho dela. E eu gostei demais do resultado. Porque assim, antes em 35mm, o que acontecia? Eu sempre falei, se você acompanha meus vídeos, você já deve ter me ouvido falar em live que olho em 35mm pra mim era uma questão de sorte. Eu ia tentando várias vezes até chegar no momento que eu falei, beleza, ficou no lugar que eu queria, e eu parava de tentar apagar e voltar de novo e refazer o olho. Agora, não, eu consigo enxergar exatamente onde a ponta do meu pincel tá indo e exatamente onde eu vou bater ali dentro do globo ocular para colocar a pupila, a íris, né? A íris, no caso de 35mm, não dá pra falar de pupila em 35mm. E isso me fez melhorar bastante a questão de tentativa e erro que eu tinha antes nessa escala, né? Eu comecei a acertar muito mais, né? Óbvio que certas vezes você tá enxergando o lugar certo, mas sem querer você bateu o pincel no lugar errado ali e vai ter que refazer por isso. Mas não é porque você não enxergou, e sim porque você errou ali, porque você calculou mal ali a distância. Mas uma única particularidade que eu achei ruim do meu aqui é que eu percebi que tem modelos diferentes. O meu, a coluna que segura o microscópio em si, ela tá virada para baixo, né? Ela fica na minha direção. Quando existem outros que essa coluna fica para cima. E eu quero agora fazer uma intervenção do futuro aqui, na qual eu comprei um microscópio diferente, o microscópio que eu havia mencionado antes, trinocular, e eu vou dizer o porquê que eu acabei fazendo isso. Além de eu ter a possibilidade de filmar agora e mostrar pra vocês, né, eu vou configurar isso para as futuras lives, eu também estava tendo dificuldade com o fato da coluna do microscópio ser virada pra mim, então ficava ruim de posicionar a miniatura às vezes ali, né, se ela fosse virada ao contrário, eu acho que daria pra ter usado mais. Eu já aproveitei e investi num melhor, que realmente ele é muito mais caro, mas ele também é muito mais profissional. Ele é um microscópio de solda, feito para solda de PCBs de celular, ou melhor, solda de placas de celular, e eu estou achando ele muito melhor. Ele tem um range de foco maior, ele tem lentes mais pro, enfim, pelo valor, R$300 contra 2.300, tem uma pequena diferença aí. Mas é também porque ele tem mais funcionalidades, como, por exemplo, filmar, né? Ele tem uma câmera que seria o olho de vocês ali olhando, que eu vou começar a tentar incorporar isso nas lives, né? Pra quando eu for pintar uma coisa muito pequena, eu ter esse zoom a nível de microscópio, tá? Então, eu sinceramente gostei muito da experiência. Eu imediatamente, quando eu usei ele pela primeira vez, eu notei que eu ia ter uma melhora na minha pintura de miniaturas, né? Instantânea, só pelo fato de eu estar usando. E realmente isso se concretizou conforme eu fui usando outras vezes ali, né? E você pode usar, inclusive, para checar a grossura da camada, né? Como ele amplia nesse nível, você pode, se a camada tá muito grossa e tá dando muita textura, você pode checar isso também, né? Esse nível, né? Então é bem interessante. Você pode checar locais específicos, né? Às vezes pequenos detalhes, fazer cílio no olho, dependendo, se você quiser, dá pra você fazer, né? Que é uma coisa que eu fazia de vez em quando, né? E muitas vezes não ficava muito bom, porque era difícil, né? Agora isso vai facilitar. Mas o que mais me surpreendeu no geral é que, eu já falei isso também, mas conforme você vai elevando o seu nível de pintura, vai ficando cada vez mais difícil de você progredir. Progredir um pouquinho quando você tá indo mais em direção ao topo, demora muito mais e vai muito mais lento, né? Quando você tá começando, você tem uma progressão muito rápida e uma quantidade muito perceptível de progressão, né? Você consegue notar muito a sua melhora, mas conforme você vai chegando mais lá em cima, é muito mais lento e difícil e demora muito mais pra você ir andando. Eu não achei que eu ia ter uma progressão tão grande assim por causa de um item, porque eu falei, bom, acho que eu já conheço mais ou menos tudo aqui, mas não era verdade. Esse microscópio eu achei que deu uma melhora pra mim, assim, que vai ser muito notável, né? Principalmente nas escalas menores agora, vai ser muito fácil de notar. Eu recomendaria o outro que eu comprei agora. O outro eu recomendaria, mas contanto que você compre um que a coluna seja virada pra cima, né? Então você fica com a sua mão aqui,
a coluna está aqui e você olha com ele inclinado pra cá. Você fica com a parte de baixo livre pra você poder trabalhar. O que eu tenho, eu não recomendaria, apesar de dar pra usar, eu acabei usando ele em várias miniaturas. Mesmo assim, não vale a pena, já que você vai investir, invista num que não vai ter essa parte ruim, né? Essa parte que atrapalha na hora de você pintar. Mas eu preciso dizer um ponto contra dele, caso você tenha gostado e esteja cogitando comprar, é que ele soluciona o problema da ampliação. Se você não tem firmeza na mão, não vai adiantar, porque você tem que ter a mão firme. Você tem que enxergar o negócio, mas se você não tem a mão firme, não adianta. Então, você tem que ficar sempre bem apoiado, mas se você vê que você não tem como ter a mão firme, esse item vai ampliar, mas não vai resolver pra você. Então, fica atento nisso, se você estiver pensando em comprar um também. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Esse foi! Não esqueça de deixar um like, fazer aquele comentário maroto, nem que seja um oi ou um smile, que eu e o algoritmo sempre gostamos, né? Porque sabe que o YouTube sugere mais vídeos que tem mais comentários. Eu fiquei sabendo dessa do senhor YouTube. Mas são muitas variáveis, não é só isso, mas isso ajuda também. Então eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!